Nós vimos o pronunciamento do prefeito Emanuel Pinheiro sobre a situação da CAB. Para continuar falando sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o procurador-geral do município de Cuiabá, Nestor Fidelis. Seja bem-vindo, procurador. É um prazer recebê-lo. O prazer é nosso. Estamos aqui na Band para falar sobre esses assuntos de muito interesse da sociedade cuiabana. Sim. E o assunto não tem jeito. É a CAB Cuiabá. Antes, porém, de entrarmos nesse assunto que está aí, todo mundo está comentando, eu queria que o senhor falasse para quem está em casa e não conhece o seu trabalho, quais as atribuições de um procurador-geral do município? O procurador-geral do município, ele exerce um papel de assessoria jurídica, de consultoria jurídica. A Procuradoria-Geral do município, ela é incumbida de viabilizar tecnicamente, juridicamente, as políticas públicas do município. Ou seja, o gestor público municipal, o prefeito, ele tem o seu modo de administrar. Os secretários têm suas ações também para levar a efeito. Então, tudo isso passa pelo crivo da análise jurídica, a fim de que o ato jurídico seja o mais perfeito possível. Então, nós fazemos um trabalho de controle do ato antes dele acontecer, acompanhamos os contratos administrativos, as licitações, as questões que envolvem o meio ambiente, o urbanismo, as regularizações fundiárias, 50 mil processos judiciais, cobranças que o município faz de impostos, de tributos, mas também as defesas que o município tem que fazer quando ele é acionado. Todos os atos legislativos passam pela Procuradoria-Geral do município, decretos, portarias, projetos de lei. Todos os pedidos de servidores de reenquadramento, de evolução na sua carreira, passa também por uma análise jurídica. Nós também temos na Procuradoria-Geral do município a Corregedoria-Geral do município. Então, quando um servidor, se porventura, como aconteceu recentemente com o caso de um picolezeiro que foi maltratado por um servidor municipal, há um procedimento administrativo disciplinar que corre lá no nosso órgão, a fim de que essa pessoa seja, se porventura for comprovada a infração, seja penalizada justamente. Bastante coisa, né, procurador? É um grande escritório de advocacia com outros tantos lá dentro. Perfeito. E essa questão da CAB, também para quem está em casa, não está familiarizado com essa questão complexa, eu queria que o senhor explicasse um pouco, resumidamente, para o pessoal entender melhor. CAB Cuiabá é uma empresa que ganhou uma licitação, foi vencedora no ano de 2012 de um procedimento licitatório, concorreu e foi considerada que a proposta dela era a proposta mais vantajosa para Cuiabá em 2012. Ocorre que de lá para cá, o contrato não foi exatamente cumprido como deveria. E na gestão anterior, o prefeito Mauro Mendes, ele interviu na CAB. Foi necessário que houvesse uma intervenção e colocou-se ali então um interventor muito competente, Marcelo Oliveira, que até hoje, então, atuando como interventor, vem fazendo os controles, os pagamentos. É o município entrando no trabalho da iniciativa privada para que possa fazer o mínimo necessário, já que a empresa não fez o que era combinado, o que era no contrato. Então, um contrato em que várias cláusulas foram desobedecidas, por isso que houve, então, a possibilidade de que, até novembro do ano passado, essa empresa se reenquadrasse ou então haveria caducidade. Mas o que aconteceu em novembro do ano passado? Percebeu-se que a empresa não conseguiria cumprir, ela tinha diversos credores, uma das acionistas dessa empresa estava em processo de falência, recuperação judicial, melhor dizendo. Então, buscou-se os credores da CAB Cuiabá, bancos, e eles estão anuindo uma operação jurídica e empresarial para que um novo grupo assuma o controle da empresa. Este grupo tinha o prazo de mais 6 meses, que se encerrou nesta semana, para apresentar os documentos necessários para que, então, houvesse o fechamento da operação e uma nova empresa assumisse. O que acontece, como bem falou o prefeito Emanuel Pinheiro, a preocupação maior dele é com o bem-estar. Ele diz que é a supremacia do interesse da população cuiabana, acima do interesse de qualquer empresa, de qualquer terceiro. E o que ele tem dito? Que o mais importante de tudo é que essa empresa comprove tecnicamente, com documentos, com atestados, que ela já fez esse serviço de saneamento básico numa cidade do porte de Cuiabá. Maior, um pouco menor, mas que demonstra que Cuiabá não vai novamente contratar uma empresa que não vai cumprir seus compromissos. E o maior lesado é a população cuiabana. Com certeza. Vejamos que desde da Operação Passenas, em que Cuiabá receberia cerca de 300 milhões de reais e não pôde receber por conta de, foi detectado que houve corrupção. Então, por conta disso, Cuiabá perdeu investimentos.
Então, o que a empresa que está assumindo agora assume a fazer é um investimento emergencial e mais um outro a longo prazo, mas nada diferente daquilo que foi licitado lá em 2012. Então, veja... Que não foi cumprido, né? 5 anos de atraso para uma capital de quase 700 mil habitantes é um prejuízo muito grande. Sim, daí a preocupação do prefeito Emanuel Pinheiro. Com certeza. Então, esses foram os elementos, procurador, que talvez levaram o prefeito a prorrogar essa intervenção na CAB, foi isso? O que acontece? Para que houvesse a assunção do serviço pela nova empresa, a nova empresa que é formada chama-se Águas Cuiabá, ela deveria comprovar que em outros 18 municípios, onde a CAB ela tem a concessão também de serviço de água e esgoto, sim, nesses outros municípios, todos eles deveriam dar uma anuência que concorde com a operação que está sendo feita em Cuiabá nesse momento. E houve município que não deu anuência ainda. Segundo o novo grupo empresarial, isso não aconteceu não por responsabilidade dele, do grupo, mas por outros motivos alheios à vontade deles. E pediram um prazo de 90 dias para comprovar. O prefeito, para não dar mais 90 dias, na busca do meio termo, deu 45 dias improrrogáveis, mas já determinou que seja aberto um novo procedimento de licitação para que, caso haja a caducidade, ou seja, se essa empresa não assumir, Cuiabá assume esse serviço e pode até terceirizar para uma outra empresa que comprove ter capacidade de assumir esse compromisso com a população cuiabana. Certo. Então, depois do dia 9 de julho, que é o prazo final, o prefeito já falou que até lá ele vai decidir, né, qual o fim, qual o destino de tudo isso. O que vai acontecer depois de decidir? O que a população pode esperar? É uma solução de fato já? Sim. Até o dia 9 de julho. Pode ser antes. Pode ser, no máximo 45 Exatamente. dias. Certo. Se a empresa RK Partners, que é uma empresa recuperadora de empresas, se ela demonstrar que a outra empresa que ela está trazendo, que é a CH2M, tem capacidade técnica e operacional, não somente de consultoria, não somente na elaboração de projetos, mas para operacionalizar o sistema de saneamento básico de Cuiabá, essa empresa vai assumir que é direito dela, assim que está pactuado, e não tem muita liberdade para o prefeito Emanuel Pinheiro decidir. Porque se ela cumprir os requisitos, a tendência será essa. No entanto, se não trouxer um plano de investimento master, onde vai estar ali da onde vem o dinheiro, de que forma, em que dia, em que data, onde vai ser aplicado, muito detalhado, minuciosamente detalhado, para que qualquer pessoa possa entender de forma transparente. Cuiabá é líder em transparência no Brasil. Se não tiver desta forma, se não tiver com segurança e se não tiver anuência dos demais municípios, o caminho vai ser a aplicação da caducidade e aí o município assume o serviço de saneamento básico, podendo criar uma autarquia, tocar por si própria, ou podendo terceirizar através de uma licitação, podendo contratar uma outra concessionária. Certo. Na avaliação do senhor, o senhor acredita que o município tem condições de arcar, digamos assim, com esse serviço, de realmente executar, pegar para ele esse serviço de água e esgoto? Hoje não teria. Razão pela qual o prefeito Emanuel Pinheiro concedeu 45 dias para que a empresa traga os documentos, mas também para que nós, do município, nos organizemos de tal forma que possamos assumir esse serviço com eficiência. Certo. Então, possivelmente, essa empresa, a RK Partners, se provar tudo o que está sendo pedido, se acontecer a anuência de todos os demais municípios, ela vai assumir o controle da CAB. Sim, isso é certo? Sim. Se ela demonstrar que tem realmente como colocar em prática o que se propõe, sim, se houver demonstração cabal de que o dinheiro vem para Cuiabá, não tem outro caminho, é o melhor para Cuiabá e aí a empresa vai assumir o serviço. Certo. É que eu e todos os cuiabanos, até mato-grossenses, né, porque isso, sem querendo ou não, influencia na vida de todo o estado, esperamos, né, que não se repita o que aconteceu lá desde 2012 que vinha acontecendo. Sem dúvida. Por isso, todo o cuidado do prefeito no momento de decidir essa questão. Certo. Então, está explicada a prorrogação desse prazo. Ele prefere um prazo maior para analisar e ter todos os elementos, né, um prazo razoável, proporcional, não tudo o que pediram, sim, mas dando condições para que se cumpra. Certo. Eu agradeço a presença do senhor aqui, parabéns pelo trabalho, que assim seja feito melhor para o Cuiabá e pela população, né? Nós que agradecemos, Camila, a Band, estamos à disposição para esclarecimentos que forem necessários. Certo, obrigada. Eu entrevistei agora o Procurador-Geral do município, Nessor Fidelis, e vou para um rápido intervalo. Você acompanha a previsão do tempo em todo o estado para este domingo.
Em Várzea Grande, sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima 27 graus. Em Rio Branco, sol com muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima prevista fica em torno dos 27 graus. Em Juruena, sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima 33 graus. Em Itiquira, sol com algumas nuvens, porém não chove. Máxima prevista 27 graus.